A minha esposa perguntou aqui, ó, ela mandou aqui pra mim. Pergunta a ela sobre as religiões como guias para a evolução. A gente falou um pouco sobre religião, só que eu falei de um jeito meio... A religião atrapalha. Então agora ela tá falando de um outro jeito, como guias para a evolução. Existe, pode servir como ferramenta também, não é? Com certeza, e serve. Né? A religião serve para um desenvolvimento moral fundamental. Sede perfeitos como vosso Pai no céu é perfeito. Né? Para uma elevação de consciência, para um desenvolvimento moral que é extremamente necessário. Tá? Assim como serve a ciência, como serve a política, como serve a arte. Todos são fundamentais para o desenvolvimento de um cidadão pleno. De um é um ser conjunto, humano. né? Sim, tá? Um conjunto. Dá para um cidadão, dá pra gente chegar nesse ponto faltando um pedacinho, por exemplo, faltando a religião, na tua opinião? É muito difícil. Essa sociedade capenga, né? Porque aí tem uma virtude específica que é desenvolvida por esse caminho, a virtude da compaixão, a virtude do amor ao próximo, é desenvolvida por esse caminho. Tá? Você tem um caminho da arte que vai desenvolver virtudes estéticas, de visão da harmonia, de visão da beleza. Você tem o caminho da política que vai te ensinar o caminho da convivência, da harmonia dos diferentes. Você tem o caminho da ciência que vai te ensinar a buscar compreender como funcionam as coisas, como funciona o universo manifestado. Você precisa de todas essas coisas, o caminho da investigação, o caminho da compaixão. Você precisa de todos esses caminhos, da estética, tudo isso, para construir a si próprio como cidadão. Essas ferramentas são todas necessárias. Ou seja, uma civilização onde falta uma sempre vai ter vai ficar um pouco capenga. Mas e se a gente colocar uma lupa nessa civilização e pegar o indivíduo? O indivíduo ainda assim precisa da religião. Olha, porque eu acho que dá pra gente desenvolver compaixão, amor ao próximo e tudo mais, sem necessariamente ser um cara religioso. Pode ser que você tenha chegado a um momento em que você não necessita mais da religião. Faz uma reflexão própria, busca o aperfeiçoamento moral sem ela, mas muita gente sem ela não chegaria a uma base moral fundamental. Tá. Tá? Eu imagino pessoas... Eu concordo. Pessoas que eu conseguisse tirar de uma situação moral difícil através de filosofia. Precisa da religiosidade, precisa do caminho da fé, precisa do caminho da espiritualidade, fundamentalmente. Aliás, a espiritualidade todas as linhas desenvolvem. Todas as 4 facetas da pirâmide. O Gabriel B. Reis, na sua visão, em um tempo de sentimentos e relacionamentos tão líquidos, correntes como a filosofia aristotélica ainda possuem a capacidade de influenciar novos pensamentos e correntes como fez com a escolástica no passado? A obra metafísica ainda é relevante atualmente? Eu considero que sobre nós incidem todos os pensamentos da história. Né? Tem ali um Kant dizendo que a mente cria a realidade, tem ali um Hobbes dizendo que o Estado é um Leviatã. Todas essas correntes pendem sobre nós. Mas a gente teria que saber investigar, refletir e assimilar aquilo que é necessário para o nosso crescimento. E não simplesmente dizer, eu sou adepto da filosofia tal. Por quê? Na tua vida, o que ela modifica? No que ela te transforma num cidadão melhor? Porque senão você está acumulando informação. Isso é informação, não é formação. Imagine você a seguinte situação, uma pessoa que já leu tudo o que se escreveu sobre o medo. É um catedrático nesse assunto. E aí, de repente, ele está fazendo uma palestra sobre isso. Aí entra um rato em sala de aula. Ele é o primeiro que desespera e entra em pânico. Porque, na prática, ele não sabe nada sobre o medo. Não sabe coisíssima nenhuma. Ou seja, ele tem um acúmulo de teorias. Tá? Então, todas as filosofias podem ser muito úteis se você sabe analisá-las, refletir sobre elas e extrair daí algum conteúdo que te permita ir adiante, né? E não tomá-la simplesmente ao pé da letra. O Acriano mandou aqui, ó. Professora, você deve ter visto... Pô, tá de sacanagem, cara. Então, vamos lá. Professora, você deve ter visto que o Neymar foi pro Al Hilal. Até onde o dinheiro manda na nossa vida? Ele vai receber 44 milhões por mês, além de cerca de 2 milhões por cada post no Instagram. Qual será o sentido de ter mais dinheiro se você já tem bilhões na conta? Aí ficou boa no final.
Na verdade, o ser humano sente a necessidade de reconhecimento. Eu tenho uma teoria para isso. Eu acho que, no fundo, você quer ser reconhecido por si mesmo. Você quer ter vida interior, você quer, diante da sua consciência, dizer, eu tenho algum valor. E você projeta, como não sabe disso, projeta fora. E essa necessidade de reconhecimento, ele vai buscar através das coisas que a sociedade oferece. Você já parou para perguntar se todas as pessoas que passam por você, te ultrapassam no trânsito, voando, estão com pressa realmente para alguma coisa? Ou elas querem simplesmente ter o prazer de se sentir melhores do que você naquele momento? Bom, pessoalmente, o que eu penso é o seguinte, não vou atrapalhar esse cara que quer passar voado aqui, porque eu não sei o que está acontecendo na vida dele. Geralmente é isso que passa pela minha cabeça. Sim, eu também penso isso, mas em geral não está acontecendo nada. Você sente quando uma pessoa, por exemplo, você a ultrapassa, ela olha para você ofendida por ter sido ultrapassada? Ou seja, ter mais dinheiro, ter mais velocidade, ter mais projeção, é a única coisa que se conhece. Eu não estou feliz com esse tanto, deve ser porque não é o suficiente. Vou buscar mais. Se essa pessoa tiver uma outra alternativa que não é para fora, é para dentro, ela talvez vá nessa direção. Num determinado momento ela vai ter que descobrir essa alternativa. Tá? Mas enquanto só vê as coisas do lado de fora, vai querer muito do mesmo e nunca estará satisfeita. Que coisa. O Andrade Natal mandou aqui, ó. Professora, por que é tão difícil colocar em prática a filosofia que aprendemos intelectualmente? Pergunto, pois às vezes sinto que minha mente assimila a ideia, mas meu coração não. Talvez seja isso que você está falando desde o começo, né? Tá adicionando conhecimento, né? Não está se formando. Não assimilou esse conhecimento. Existe uma coisa que eu sempre brinco com os meus alunos, que eu costumo dizer que é o caixa 2 mental. Você sabe o que é o caixa 2 mental? O que é? Platão, ele costuma dizer que o homem deve procurar viver em harmonia com a sociedade. Aí eu vou no trânsito. Eu acredito nisso que Platão diz. Eu vou no trânsito. Mas aí existe um caixa 2 mental que diz, Platão, no tempo dele, não tinha trânsito. Ele não sabe nada de trânsito. Isso não vale para essa circunstância aqui, tem que ser do meu jeito. Aí você pega o caixa 2, que é sair buzinando, sair cortando todo mundo, deixando todo mundo mal-humorado. Aqui tem que ser do meu jeito. Platão não sabe nada de engarrafamento. E depois de você se estressar todo mundo, fazer aquela bagunça toda na vida de todo mundo, você para e pensa, do jeito do Platão teria dado mais certo. Mas na prática, a gente acredita que o nosso jeito está mais certo. Nós temos um monte de respostinhas práticas, que é o nosso caixa 2 mental. Nós temos uma fachada, que é o que a gente pensa que acredita. Mas na prática, a gente coloca o caixa 2 em movimento. Tá? Um monte de crençazinhas escondidinhas dentro da nossa psique. Na hora de decidir, são elas que decidem. E aí parece incoerente. Na verdade, você não acredita profundamente. É bonito acreditar nessa parada aqui. Portanto, eu vou dizer que eu acredito. É possível também, né? O Nil, talvez. Professora, vejo que a sua visão de filosofia está bastante relacionada à busca da virtude, como mandam os clássicos. Os modernos teriam se desassociado dessa premissa a partir de teorias como o niilismo? Gostaria também de saber 5 filósofos que são referências para você. Iguinho, te amo. Obrigado, cara. Eu não sei se eu peguei bem. Existem correntes que buscam outras coisas que não a virtude. Isso é um fato. Houve correntes ao longo da história da humanidade que se focaram em determinados conceitos, em determinadas buscas. Houve um período onde a busca era do contrato social, de como a sociedade ia se organizar. Houve existencialismo, fenomenalismo, enfim, um monte de correntes que foram se dedicando a determinadas coisas. Mas acho que a questão da virtude é uma questão que deveria ser mais profunda e estar em todas as linhas. Porque, no fundo, qualquer disciplina humana pretende a evolução humana. Seja através do que for. Se eu estou refletindo sobre a sociedade, ou se eu estou refletindo sobre a existência humana, sobre a não essência e sim existência, seja lá o que for que você esteja refletindo. No final das contas, o objetivo é o homem. É fazê-lo crescer, não pode ter outro. Qual seria outro objetivo? Que pode ser mais importante que isso. Mais importante que esse, mais relevante. Nós estamos aqui para fazer a humanidade crescer. Então, eu acho que essa questão, que hoje a gente diz é clássica, deveria permear todos os tipos de pensamento. E tu consegue pensar em 5 filósofos que são referência para você?
Bom, dentro do período clássico, evidentemente, Platão é uma referência poderosa, né?